seja de 5%. Agora, Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre a coluna, porque muita gente só se lembra de tomar algum cuidado quando a dor aparece, né? É verdade. A dor é o sinal de que a gente já abusou por muito tempo e a nossa equipe foi até um lugar onde as pessoas costumam carregar peso e flagrou várias situações que castigam a coluna. A nossa equipe foi com um fisioterapeuta à rodoviária para observar o quanto as pessoas não se importam com a coluna, a parte do corpo que mais sofre com o excesso de bagagem ou com a forma inadequada de carregar as malas. Ela está com uma sacola muito grande, só de um lado, então ela podia distribuir o peso daquela sacola, tentando colocá-la como se fosse uma mochila, dividindo o peso nos dois lados do corpo. Neste caso, pior ainda, a justificativa... Não tem carrinho, não tem como falar nada. Porque tem uma bolsa de 1 kg, leva no carrinho, nós tem 40 kg, leva na costa aí, ó. Com uma balança, vimos quanto de peso Paulo levava sobre o ombro. 21 quilos que ele está carregando nas costas, né? O ideal seria que a pessoa não carregasse mais do que 10% do corpo dela, do peso do corpo dela nas costas. Quanto o senhor pesa? Eu, 95. 95. Então, quer dizer, ele deveria carregar no máximo 10 quilos nas costas, né? E ele já está carregando mais do que o dobro com essa mochilinha aqui dele, né? Já teve problema de coluna? Criança. Olha pra ver. As mulheres também devem ficar atentas, porque existem outros agravantes. O salto ainda ajuda mais ainda ela a se desequilibrar. Então, quando a gente pegou ela aqui, ela estava carregando a bolsa na frente, estava totalmente desequilibrada. O peso da bagagem também está acima do previsto para não machucar a coluna. 7,5 kg a bolsa dela está pesando. Quanto que você pesa? 62. A bolsa dela já está com um peso acima do que ela deveria aguentar, então já é um peso inadequado. Já o rapaz com o instrumento musical está certo. Ele conseguiu colocar o violão nas costas, então ele consegue distribuir melhor o peso e ainda ficou com as mãos livres, aí ele consegue carregar a mochila ali, que ainda bem que é de rodinha, né? Então ele está bem adequado para poder fazer a viagem dele sem ter problemas, né? Quem teve problemas na coluna e sentiu dor, sabe o que fazer. Eu tenho a hernia de disco em coluna inteira, só não tem em quarto vértebras. Não carrega peso, não? Não, não. E muitas vezes as crianças passam por situações parecidas com a mochila da escola. O peso em excesso prejudica a coluna ainda na infância e a criança pode crescer com desvios de postura. Mas o que fazer então para evitar esses problemas? Vamos conversar com a repórter Edilene Garcia agora, está ao vivo com um fisioterapeuta. E Edilene, existe algum tipo de bagagem, algum tipo de mala que seja melhor para a nossa postura? Pois é, Eduardo, a busca pelo ideal está mais para a forma de carregar do que a mala em si. De qualquer forma, se houver muita bagagem, aí o ideal, o recomendável é usar a mala com rodinhas, não é, Fábio? É isso mesmo, Edilene. É importante a regra da ergonomia básica, né? De as coisas se adaptarem a você e não você às coisas, né? Então, sempre que o seu corpo estiver falando, pedindo para você aliviar um pouco a carga, o peso, o corpo fala. Então, ele vai mostrar para você que alguma coisa está acontecendo. Então, por exemplo, se você for carregar muito peso, o ideal é uma mala com rodinhas, né? E de forma adequada, sendo usada de forma adequada. Como? Por exemplo, você tem que usar a alça da mala ao lado da sua cintura, né? E se você usar para trás, você está compensando, o seu corpo está falando que está sendo compensado esse movimento. Então você está fazendo um esforço que não deveria fazer e sobrecarregando a coluna e braço, podendo ter lesões no futuro. Tá? Outra coisa importante é ver se a rodinha, né, as rodas, elas estão girando normalmente, se elas não estão prendendo no chão, porque aí você vai fazer uma sobrecarga de esforço, entendeu? Outra coisa importante também é a alça não ser muito baixa, porque aí você vai entortar, né, o corpo, vai fazer uma inclinação de coluna, e nem muito alta, que aí o seu ombro também vai ficar muito para frente. Tem pergunta do estúdio. Fábio, a gente viu na reportagem que a pessoa não deve carregar mais do que 10% do próprio peso, né? Mas só que tem malas que aguentam muito mais do que isso, tem inclusive espaço para mais do que isso. O que fazer nessa situação? Então, confirmando a informação do colega, do Felipe, né, é importante que você, se você está ultrapassando esse peso, você diminui um pouco o volume dessa mala e distribui em outras malas menores. Aí você distribui esse peso e consegue, de uma forma adequada, consegue fazer esse transporte. Agora, Fábio, quem não consegue fazer isso, não faz essa distribuição, qual o risco que pode trazer para a coluna?
Então, ele pode sobrecarregar, por exemplo, se a mala está muito pesada, nesse caso da mala com rodinhas, se você joga lá para trás, você está sobrecarregando a musculatura paravertebral da coluna, podendo ter uma contratura muscular paravertebral, você pode ter uma lesão de ombro, né? E até de cervical, de pescoço também. Isso é com o acúmulo das vezes que você faz ou já pode ocorrer de uma vez só? Não, tudo é um hábito, né? Bons hábitos praticados muitas vezes, eles se tornam uma coisa do seu dia a dia, né? Se você pratica de forma errada, isso vira um vício. Então o vício postural é que é o perigo, entendeu? Muito obrigada. Então acho que ficou bem claro que o importante é